Gramado natural ou grama sintética? O que isso tem a ver, inclusive, com a política de contratações do Botafogo para o ano de 2023? É depois da vinheta que a gente bate um papo sobre isso. Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês. Para você que está chegando aqui agora, se você ainda não conhece o nosso trabalho, se inscreva aqui no canal. Se você já conhece o nosso trabalho, já está inscrito aqui no canal, deixa seu like aí, porque toda vez que você deixa seu like, o YouTube entende que o conteúdo aqui é de muita qualidade, ele acaba distribuindo cada vez mais para um número cada vez maior de pessoas e a gente acaba crescendo também cada vez mais. Considere também tornar-se membro do canal. Você pode se tornar membro da Rádio Botafogo por menos de R$5, galera. E você também pode aproveitar grandes descontos lá na loja Mundo Puff do meu querido amigo Guilherme Puff, com estampas maravilhosas que ele mesmo faz, todas elas com temáticas, né, remetidas ao Botafogo. Esse vídeo é um oferecimento da Bet Nacional. A Bet Nacional é a maior casa de apostas do Brasil e ela traz também as melhores ODDs do mercado, a melhor cotação. Então, ó, para você que está aí, não perca tempo, é a sua chance de fazer aquela graninha extra, fazendo aquelas apostas. Você está pensando que o Campeonato Brasileiro, campeonatos estaduais só começam lá em 2023? Tem campeonato inglês rolando, galera. Tem NBA, tem um monte de coisa rolando nesse momento. Você ainda pode aproveitar bastante todas as ODDs, as melhores ODDs do mercado que só a Bet Nacional traz para você. Então, ó, profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional. Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, ai, então deu jogo na Bet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual. Olha só, galera, parece que o Botafogo já está definido mesmo com relação à grama que vai utilizar no estádio Newton Santos no ano que vem. Tudo indica, tá? Não tenho como bater o martelo aqui agora, não tem como cravar isso aqui agora, mas tudo indica que a grama que o Botafogo vai utilizar no estádio Newton Santos a partir de 2023 vai ser a grama sintética. E aí, cara, muita gente já começa a especular por grama sintética, principalmente o pessoal que, né, tem aquele apego. O próprio Luiz Castro, né, parecia ser contra a grama sintética, ele parece preferir a grama natural. E aí a gente fica naquela coisa, pô, grama natural, tem que ser grama natural, estão acabando com o futebol, grama sintética, daqui a pouco a gente está jogando em ginásio. O Atlético Paranaense já joga com o estádio fechado, só para vocês terem uma ideia. Mas vamos lá, vamos botar um pouco de luz nesse assunto, porque a decisão de colocar a grama sintética no estádio Newton Santos, ela impacta em muitas outras coisas, e muitas outras decisões que o clube precisa tomar, como, por exemplo, a maneira como ele vai utilizar o estádio, tá? Inclusive, que tipo de jogador, como isso impacta, inclusive, na política de contratações dos jogadores que o Botafogo pretende trazer. Então, fica ligado nisso, que essa informação é muito importante, beleza? Vamos lá. Eu estou me baseando aqui no caso, né, do Palmeiras, que implementou a grama sintética lá no Allianz Parque há cerca de 2 anos atrás. E até o momento só existe ganho. Até o momento o Palmeiras só teve vantagens com a implementação da grama sintética. Eu vou enumerar algumas aqui e tudo que eu falar com relação ao Palmeiras, eu vou fazer uma referência ao Botafogo, vai imaginando como é que esse cenário para o Botafogo pode ser bom também. A primeira questão, quando você tem grama natural no seu estádio, no caso do estádio Newton Santos, a gente tem exatamente a mesma grama desde que o estádio foi inaugurado lá em 2007 para o Pan-Americano. Então a gente está com a mesma grama, né, com algumas modificações, algum plantio de grama. A gente tem, na verdade, hoje a gente tem um gramado mais híbrido, com grama de inverno misturado com grama de verão. Além disso, você tem as questões climáticas também, né? Que você tem verão, você tem inverno, você tem muita chuva, você tem pouca chuva, né? Você tem que sempre cuidar da irrigação, você tem que fazer replantio da grama também. E sem contar que na grama natural você tem sempre aquele desgaste, né, da grama quando você tem um jogo. Por exemplo, no estádio, você precisa deixar com que a grama se recupere por alguns dias até que você
volte a ter, né, algum tipo de atividade em cima desse gramado. Treinar no gramado, então, impraticável, impossível. E lembrando, né, que o estádio Newton Santos, por ser a casa do Botafogo, a partir de agora, né, é muito provável que a gente consiga mandar jogos, né, do Sub-23 também, que é o time B do Botafogo, além do time profissional, e eventualmente também o Sub-20, também o futebol feminino. Então, são muitas atividades, né, ocorrendo lá. E a grama natural, ela simplesmente ela tem o limite dela, que ela realmente não aguenta, né, uma atividade, né, tão frequente em cima dela. Só para começar a conversa, esse já é um grande benefício da grama artificial. A grama artificial, na verdade, ela tem o que eles chamam de memória. A grama sintética, ela tem uma coisa chamada memória. Então, você pode pisar no piso, você pode fazer o que você quiser ali, né, que o dano é mínimo, se é que existe algum dano. Você pode ter 2, 3 partidas seguidas em cima dela, que o tempo de recuperação praticamente zero, porque ela é artificial, ela não tem aquela coisa daquela coisa orgânica, né, de você amassar a grama e você esperar o tempo da grama recuperar. No gramado artificial, no gramado sintético, você não tem esse tipo de questão. Mas aí você fica pensando, pô, mas quanto tempo leva para colocar essa grama sintética? Para falar a verdade, o que existe de mais demorado em todo o processo da implementação da grama sintética é a retirada da grama orgânica, a retirada da grama natural, que você precisa fazer toda a retirada dela e você precisa preparar o terreno novamente com uma terraplanagem muito bem feita, né, para você poder colocar as camadas que você precisa colocar. E quando você faz essa terraplanagem, depois em cima disso vem uma camada de brita, e depois dessa camada de brita vem uma coisa chamada shock pad. Esse é o pulo do gato. O shock pad é uma espécie de uma manta, né, que é colocada debaixo da grama sintética, que serve para fazer a absorção do impacto. Justamente essa absorção do impacto. E muita gente vai ter aquela memória assim, mas isso é conversa, porque tô cansado de jogar num gramado sintético de society, o chão fica mais duro, o chão fica muito mais difícil de jogar, a bola quica muito mais. Já vou falar sobre isso, mas na verdade é muito diferente, porque o tipo de tecnologia que se alcançou e aquilo que foi colocado lá no Allianz Parque é tecnologia de ponta, é coisa de ponta, é uma coisa assim realmente de muita tecnologia embarcada, e é muito diferente daquele campo society de grama sintética que a gente está acostumado a jogar. Então, aquela referência de grama sintética do society não serve pra gente aqui. A gente está falando de uma coisa muito, muito, muito de altíssima tecnologia mesmo, tá? Depois dessa manta branca que eles colocam, aí sim vem o tapete com a grama sintética, e por cima desse tapete de grama sintética eles colocam mais uma camada de areia também. Não é uma areia qualquer, é uma areia especial para isso. E também, segundo os padrões que foram estabelecidos pela FIFA em 2015, ao invés daqueles pedacinhos de borracha pretinhos, né, eles agora colocam pedaços de plástico. São pedaços de plástico, tem um nome específico lá que eu não vou me lembrar agora, que na verdade ajuda a diminuir a temperatura do gramado. A FIFA quer, inclusive, apostar em gramados cada vez mais frios. Aí muita gente vai pensar, mas o cara não pode dar carrinho, senão o cara se rala todo. Não tem nada disso. Lá no Allianz Parque, por exemplo, não tem nada disso, né? Você pode dar carrinho à vontade, jogadores podem dar carrinho à vontade, porque a textura realmente é muito diferente. Todas aquelas partículas que ficam ali são muito diferentes. Não tem nada a ver com o gramado sintético do nosso campo society. Isso é o que é o mais interessante. A instalação do gramado, a instalação da grama sintética, ela é rápida, muito rápida mesmo. Lá no Allianz Parque, por exemplo, se eu não me engano, ela começou em fevereiro e em março ela já estava certificada pela FIFA, tá? Então foi um processo de um mês. Você também não precisa esperar a grama crescer, não tem essa de esperar a grama pegar. Para quem não sabe, muita gente não sabe disso, mas gramado de futebol às vezes nem é plantado diretamente no local onde ele vai ser. Por exemplo, o Atlético Mineiro está fazendo diferente. O Atlético Mineiro, com a MRV Arena, né, eles estão plantando o gramado in loco, ali, na própria arena mesmo. Mas muitos gramados, na verdade, são comprados de fazendas, de empresas que trabalham com esse gramado, como por exemplo a Itogras, né? Eles plantam enormes fazendas com muitas gramas, e aí quando você compra esses gramados deles, eles fazem rolos, né, como se fossem tapetes, e levam, na verdade, lá para o local onde a grama vai ser instalada. Eles abrem os tapetes, e aí você precisa esperar, você tem que irrigar, é uma planta, né? Você tem que esperar, irrigar, esperar o tempo do gramado criar as raízes e realmente consolidar as raízes ali. Então é um processo, a grama natural é um processo muito mais longo, grama sintética muito mais rápido.
Aí você pode pensar, pô, mas não vai dar tempo no Campeonato Carioca. O Botafogo não está preocupado com o Campeonato Carioca, gente. Isso é certo. O Botafogo, inclusive, não deve jogar a primeira parte do Campeonato Carioca, pelo menos. Não deve jogar nem no Newton Santos, onde sequer a gente sabe se o Botafogo realmente vai chegar a jogar no estádio Newton Santos. Talvez, vamos supor aqui, que bata o martelo, que vá colocar a grama sintética no lugar da grama natural e a gente comece a jogar com a grama sintética no estádio, deve ser lá para meados de março, então antes inclusive da estreia do Botafogo na Copa Sul-Americana. Talvez na Copa do Brasil, como primeiro jogo, como o Botafogo entra na primeira fase, o jogo é só de ida, é fora, entendeu? Então você nem precisa do estádio ainda, né, pronto, com a grama pronta para você poder realizar seus jogos lá. Agora, presta bem atenção nesses dados que eu vou dar para vocês. Todo mundo está pensando aqui, pô, mas grama sintética muda muito o jogo, não é mais futebol. Não, não é assim. O gramado do Allianz Parque, para vocês terem uma ideia, ele passa por um rigoroso processo de certificação feito pela FIFA, que manda laboratórios para lá todo ano para atestar a qualidade do gramado. E o que eles atestam na verdade? Primeiro, a FIFA pega como exemplo, como padrão, gramados que são referência, gramados naturais, que são referências, que são os melhores gramados naturais do mundo, em alguns estados da Europa, por exemplo. E ali eles fazem testes, né, na verdade, de kick da bola, de rolagem da bola, de tração da chuteira, de rotação da chuteira, de planicidade do gramado também, né? Eles fazem inúmeros testes. E aí eles pegam esses padrões e o gramado sintético precisa apresentar exatamente os mesmos padrões dos melhores gramados naturais disponíveis no futebol mundial. Se esses critérios, se esses padrões não estiverem de acordo, o gramado sintético acaba sendo reprovado. Aí que está o pulo do gato. Quantos estádios de grama natural aqui no Brasil, que vocês conhecem, que são certificados pela FIFA e que passam por esse tipo de tratamento, que passam por esse tipo de teste? Eu, por exemplo, não conheço nenhum. Eu sei que a gente tem excelentes exemplos de gramados aqui no Brasil, de estádios com gramados muito bons, mas a regra aqui no Brasil é de gramados muito ruins. Isso, inclusive, faz muita diferença na qualidade do espetáculo, no tipo de futebol que é jogado aqui no Brasil. Quando a gente assiste, por exemplo, a Premier League, embora sejam gramados naturais, em sua total maioria, mas você vê a rapidez do jogo, é muito diferente da rapidez do jogo aqui no Brasil, né? Só que o gramado artificial, ele está vindo para, de certa forma, ser padrão, para ele padronizar. É isso que a FIFA quer, incentivar cada vez mais que clubes possam fazer essa adesão ao novo tipo de gramado, que é o gramado sintético, porque é muito mais fácil padronizar dessa forma do que com a grama natural, onde você tem a influência muito grande de questões climáticas, né, e também de calendário, com a quantidade de jogos sendo realizados nesses gramados naturais. Beleza? Outro fator extremamente importante, sabe quanto custou, tá, para o Palmeiras implementar o gramado lá, o gramado sintético lá no Allianz? Custou uma bagatela de 10 milhões de reais. Esses 10 milhões de reais não saíram todos dos cofres do Palmeiras, porque lá eles têm a parceria com a W Torre. E essa parceria com a W Torre, né, faz muita diferença, porque a W Torre explora o estádio do Palmeiras também para grandes eventos. E com isso, com a implementação da grama sintética, como eu já havia falado sobre a questão da recuperação, né, do gramado natural versus a grama sintética, fica muito melhor, né, para a W Torre poder fazer shows lá no Allianz Parque, porque não tem aquele problema de você fazer show, depois esperar a grama recuperar para depois você poder ter eventos esportivos ali. Não. Né? Segundo o Alessandro Oliveira, que é o CEO da Soccer Grass, que foi a empresa que vendeu, que implementou o gramado sintético lá no Allianz, né? 1 hora depois de toda a estrutura de um show estar montada, né, eles já estão aptos a receber um jogo, estão aptos a receber um evento esportivo. E por que isso? Porque a grama tem memória. E a única coisa que você precisa fazer, segundo o próprio Alessandro, é você passar uma espécie de um imã, né, sobre o campo para você tirar possíveis pedaços de metais. Sempre fica um parafuso, uma porca, né, sempre fica alguma coisa para trás para você tirar esses pedaços de metais que podem ficar pelo campo. Depois disso está liberado para jogar. Como né, a ideia do Botafogo ter uma arena multiuso, né, de você ter os jogos sendo realizados ali, mas também, né, ter uma agenda de shows
no estádio, porque isso traz muita receita, como, por exemplo, a gente vai ter 3 shows do Coldplay no Newton Santos, mais o show do Weeknd também. Então isso vai se tornar, de certa forma, uma rotina no estádio Newton Santos. Isso é uma outra coisa que ajuda bastante na questão da viabilidade do estádio, né, em si. Agora, o mais importante, que eu tenho certeza que você está se perguntando, mas e o futebol? E a questão técnica? Como é que isso impacta na questão técnica para um clube de futebol? Diretamente, tá? Eu vou só dar um dado para vocês. Vocês sabem qual foi o clube que mais sofreu com lesões no ano de 2022? O Botafogo. O Botafogo foi o clube com o maior número de lesões, né? E isso se dá sim por causa do gramado que a gente joga e também por causa do gramado que a gente treinava, mas isso tem um impacto direto na equipe. O Botafogo foi o campeão, né, de lesões. Sabe quem foi o segundo colocado? O Corinthians, que também tem grama natural lá na arena, né, na Arena Neoquímica. Agora, o mais chocante de tudo, você sabe qual foi a equipe que menos teve problemas com lesão? Sim, é isso aí. Se você falou Palmeiras, você acertou. O Palmeiras foi a equipe que menos teve problemas com lesão no ano de 2022. Faz diferença? Obviamente que faz. Uma outra coisa que faz diferença é o fato de os critérios de planicidade serem certificados pela FIFA, o fato da bola quicar numa altura que precisa emular exatamente a mesma altura que acontece com os gramados naturais, o fato da bola ter que rolar da mesma maneira que acontece nos melhores gramados naturais, do contrário, a FIFA não certifica, isso faz com que o ganho técnico das equipes também seja muito considerável, seja substancialmente melhor. E isso tem um impacto direto no nível das contratações, na qualidade dos jogadores que você precisa trazer. Porque se você tem um gramado que é totalmente plano, que você não tem problemas de contusão, né? Você vai ter os seus jogadores jogando cada vez mais. Isso exige um pouco mais dos atletas também. Um gramado que você não tem muito trabalho para dominar a bola, porque a bola não quica demais. O gramado não é mais duro do que o gramado natural, né? Você tem, ou seja, você tem uma constância no gramado que permite com que o melhor da técnica do jogador possa aflorar. Você vai procurar, obviamente, jogadores que sejam melhores tecnicamente, que podem te entregar tecnicamente, né? E se o jogo vai ficar mais rápido, né? E é possível que o jogo fique mais rápido, porque você consegue tocar melhor, você consegue dominar melhor, você consegue estabelecer, na verdade, conexões, como o próprio Luiz Castro gosta de dizer, de forma mais eficiente, você precisa realmente de jogadores que pensem mais rápido, jogadores que toquem mais rápido, jogadores que consigam tocar de primeira, jogadores que consigam entender o jogo na dinâmica que ele tem que ter. Eu estou dizendo que com isso o Palmeiras se tornou o melhor time do Brasil, por exemplo, porque colocou gramado sintético. Não foi só porque colocou gramado sintético, obviamente, mas o gramado sintético ajuda demais. Tanto que o Palmeiras é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Às vezes as outras equipes têm uma certa dificuldade de se adaptar à qualidade do gramado, porque estão acostumados a jogar em gramados inferiores, e quando chegam lá o Palmeiras já está voando, né? O Palmeiras, se eu não me engano, durante o ano de 2022 inteiro só teve 3 derrotas, se eu não me engano, no Allianz Parque, está muito próximo disso, né? Ou seja, um retrospecto fenomenal. Botafogo poderia ter o gramado sintético como uma vantagem competitiva sobre seus adversários? Sim. Vai receber o Palmeiras para jogar aqui? Vai ser mais ou menos a mesma coisa, o Palmeiras já vai estar adaptado, mas as outras equipes ainda não. Atlético Paranaense, por exemplo, que vocês podem mencionar como um exemplo de gramado sintético, o gramado sintético lá da Arena é diferente do Palmeiras, tá? É diferente do Palmeiras, é um modelo, se eu não me engano, inclusive, mais antigo. O que está implementado lá no Allianz Parque é coisa de última geração. É o modelo padrão FIFA, né? Eu sei que a gente não gosta muito de falar, né, nesse termo, mas é o padrão FIFA que está instalado lá no Allianz Parque, beleza? Então, ó, se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha aí, se inscreva aqui na Rádio Botafogo, torne-se membro da Rádio Botafogo e não se esqueça, Bet Nacional, clica aí embaixo no link, coloque o código promocional Rádio Botafogo, comece a apostar agora, tem bastante coisa para você apostar, as melhores ODDs no mercado, não perca tempo, você quer fazer aquele dinheirinho extra, aproveita agora, vai lá e começa a apostar, beleza? Um grande abraço para vocês e eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Fui!